Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Recebi aqui uma enxurrada de comentários pedindo para eu falar sobre essa questão da nova ameaça de golpe aí que está pairando, né? Está se noticiando isso, os portais de notícia falam dessa questão do Braga Neto, dessa ameaça de colocar as eleições de 2022 em xeque. Aí o pessoal me pergunta, né, para eu falar disso. Gente, eu já venho falando disso faz tempo, em vários vídeos eu venho colocando algumas questões aí, né? Por quê? Condições astrológicas para um golpe existem? Sim. Se vocês têm acompanhado o meu canal, vocês devem se lembrar que eu tenho mostrado sempre a presença de Urano sobre o Saturno do mapa do Brasil. Saturno representa as estruturas de governo, as instituições, né, que governam, que controlam, que fazem a administração da nossa vida prática. Saturno tem a ver com isso. Regente da casa 10, a casa de governo na astrologia mundial. Urano sobre o Saturno, Urano traz ruptura, né? Só que Urano tem uma questão, ele é um planeta de imprevisibilidade, a gente nunca sabe quando ele vai atuar. Ele sempre pega a gente na hora que a gente está menos esperando, ele é surpreendente, ele age por meios fora do padrão, tá? Então essas características tem que ficar bem claro, Urano traz sempre meios diferentes do normal, tá? Ele sempre acontece de forma surpreendente e ele é imprevisível, né? E ele traz rupturas aí. Então, as condições astrológicas para um golpe estão colocadas? Estão, faz tempo já. Urano está sobre o Saturno do Brasil, tem aí pelo menos mais de um ano. Ah, então por que não aconteceu o golpe? Pelo seguinte, gente, aquilo que eu já falei 1 milhão de vezes. Os astros, eles dão o tom lá em cima do que está acontecendo. Só que a gente, através da nossa egrégora, traz essa energia e, vamos dizer assim, materializa isso na forma de eventos aqui, tá? Essa situação toda astrológica é uma mescla, mais ou menos, do que aconteceu em 1936, 37, quando nós tivemos o Estado Novo do Vargas, quando Urano estava posicionado ali no Saturno do mapa do Brasil, e também posicionamentos como o próprio trânsito de Saturno próximo do nó do norte do Brasil, que também traz mudanças, como por exemplo aconteceu no período da renúncia do Jânio Quadros e depois a questão do golpe militar. Então é como se nós estivéssemos vivendo um entrelaçamento, vamos dizer assim, quântico, né, dessas duas realidades no tempo. 1937, o Estado Novo, 1964, o golpe militar lá. E isso é uma nuvem que está pairando, já faz tempo. Só que como uma nuvem carregada, a gente nunca sabe quando ela vai disparar o raio dela. Tá lá, a eletricidade está acumulada, a diferença de potencial entre a Terra e o céu está posta. Mas em algum momento o dielétrico do ar rompe e o ar desce. Quando isso vai acontecer, aí que está a imprevisibilidade do Urano, que pode inclusive passar batido e esse raio não acontecer. Pode não cair esse raio, né? Então assim, essa é a questão astrológica, colocando aí do ponto de vista astrológico como é que funciona isso. Nós estamos vivendo nessa situação, um entrelaçamento entre as situações de 1936-37 e a de 1964. Está colocado aí, por quê? Porque são situações, são campos sistêmicos que estão de novo atuando para que a gente olhe para coisas e resolva coisas que não foram resolvidas naqueles dois eventos da história do país. E aí que entra a questão, nós saímos um pouco do panorama astrológico e vamos para o panorama sistêmico. O que representa a possibilidade, a ameaça, a eventualidade de um golpe, seja ele militar com civil. Aliás, os golpes militares nunca são puramente militares, eles sempre têm o apoio de uma parte da sociedade civil. Como aconteceu em 64, que você tinha apoio de empresariado, você tinha apoio de setores religiosos, e agora não é diferente. As condições também estão postas, aí você tem pessoas bancando um golpe? Tem.
Nós temos um grupo de empresários, inclusive já foi lá na CPI e permaneceu calado, porque sabe que está cometendo crime contra a democracia. Né? Então existe esse grupo de empresários financiando os atos antidemocráticos, financiando a ruptura institucional. Você tem um grupo de militares com assanhamento, com CIO fascista, né? E que se aproximaram e hoje fazem parte do governo Bolsonaro, em confronto com uma parte, eu acredito que seja a maioria das Forças Armadas, que não quer esse tipo de aventura, que não gostaria de ter esses militares envolvidos em governo e agora envolvidos também em escândalos de corrupção. Isso está trazendo muitos problemas, mas tudo isso é para mexer com as crenças nossas. Essa que é a grande questão. Nós temos que trabalhar no nosso conjunto de crenças, como que isso vai afetar a nossa vida daqui para frente. E é aí que entra a questão sistêmica. Para simplificar para vocês, sistemicamente só existem duas posições que a gente pode estar. Ou na posição da criança ou na posição do adulto. Tá? Ambas as posições têm seu preço, ambas as posições têm suas dores e suas delícias. Tem as suas zonas de conforto, tem os seus ganhos secundários. Porém, sistemicamente, sempre é mais interessante que a gente migre da criança para o adulto. A criança, ela sempre vai ficar presa no paradigma da segurança. Porque ela vai querer o ninho, ela vai querer a nutrição e o aconchego da mãe, manter isso na vida de alguma forma, numa zona de conforto, e o regramento do pai. Né? Então ela sempre sabe que ela nunca vai errar na vida, porque ela vai ter um pai ali tutelando os seus movimentos ao longo da vida, e caso dê errado, ela sempre tem um ninho de acolhimento da mãe. Tá? A pessoa adulta, ela já rompe com este ninho, toma a força da vida que recebeu de pai e de mãe e vai cuidar da sua vida. Vai fazer aquilo que ela veio para fazer, desenvolver seus talentos, desenvolver seus recursos, viver a sua liberdade de ser quem ela é. Mas quantas são as pessoas que realmente conseguem fazer isso? Eu já peguei dezenas, centenas de clientes que você olha para o mapa cheio de potencialidades, assim, que a pessoa poderia está se desenvolvendo, está lá, morando com os pais, cuidando dos pais, né? Usa essa justificativa da salvadora da família, vou salvar papai e mamãe, quando na verdade, sistemicamente, pai e mãe não precisam ser salvos, tá? Eles são adultos, eles são os maiores. Quando eles decidiram namorar, você não existia para estar lá. Quando eles decidiram casar e decidiram fazer você não participou dessas decisões. Por que é que você tem que abrir mão da tua vida para salvar seus pais? Né? A gente tem que confiar que eles são os adultos, eles sabem cuidar das coisas deles. Eles têm as dinâmicas deles. Por mais que isso possa parecer estranho e sofrível, mas você tem que cuidar da sua vida. Né? Eu não estou dizendo virar as costas, abandonar os pais, não é isso. Mas simplesmente você não ficar preso naquela coisa atrelada. Aí você pode perguntar, mas o que tem isso a ver com questão de golpe com o Brasil? A mesma coisa. Até quando o brasileiro vai estar preso a esse paradigma de precisar ser tutelado e ficar numa zona de conforto e de segurança? Porque, gente, o que está para acontecer, né, vamos supor, na eventualidade de um golpe, de uma ruptura, seja ela do que for, intervenção militar, alienígena, homem do cavalo branco, essas coisas todas, essas bobagens todas que circulam por aí, tá? O que é que tem por trás disso? A necessidade de alguém que faça tudo, tome as decisões para que a gente não cresça e não se torne adulto. No fundo é isso. A gente abre mão da nossa liberdade em nome da segurança, de ter um cantinho ali, um paninho fedido onde você se segura, não importa o que seja. Então o grande desafio hoje da sociedade brasileira é esse. Nós estamos vivendo essa questão. Tanto é que se trouxe o pior dos pais possíveis, né? Para ver se a gente rompe de vez com essa tutela, dessa necessidade de se ver tutelado por um pai patrão, um pai todo poderoso, seja ele civil, militar, né? Então assim, a gente tem que fazer esse movimento de sair desse campo e ir para a posição de adulto. Por isso que nós estamos sofrendo essa série de solavancos e vamos continuar, gente. A data limite para o Brasil é 2026. Ou a gente vira adulto até lá, ou então as coisas vão ser muito complicadas. Se a gente conseguir virar adulto até 2026, a gente pode colher um fruto magnífico. Pode ser um momento assim estupendo para o país. Mas se nós insistirmos em ficar na criança, pedindo intervenção militar, pedindo o salvador da pátria, pedindo fulano 2022, ciclano 2022,
jogando as nossas esperanças em alguém que tutele a gente, né? No paizão que vai assumir a nação e resolver todos os problemas do mundo com a capa do super-homem, nós continuamos na criança. Nós não aprendemos a lição e nós vamos repetir as mesmas histórias daqui 30 anos de novo. Provavelmente não vou estar mais vivo, mas quem vai estar assistindo esse vídeo, se estiver ainda no ar, vai, daqui 30 anos, se nós não aprendermos a lição agora, vai estar vendo esse vídeo e falar assim, nossa, o cara tinha razão. Estamos vivendo a mesma coisa e piorada. E piorada. Tá? Então, é isso, gente. A gente vai ter que fazer esse rompimento. E isso significa mexer com o sistema operacional do brasileiro. Né? A gente tem um Windows que comanda os nossos movimentos, que são os conjuntos de valores e crenças que nós desenvolvemos. Então, por exemplo, a grande parte dos brasileiros, se você pegar dois valores, né, segurança e liberdade, boa parte dos brasileiros é capaz de abdicar da liberdade em nome da segurança. A gente vê isso nos relacionamentos, na visão política, na questão de emprego. Né? A pessoa quer arrumar um serviço público, que seja estatutário, que tenha certa segurança, do que se lançar, por exemplo, numa situação um pouco mais arriscada. Então, isso daí é uma questão de criança e adulto. Se você vai em outros povos e você coloca esses dois valores, segurança e liberdade, tem povos que vai escolher a liberdade e fala assim, eu zero para a segurança. Não quero ficar dependendo de papai, não quero ficar dependendo de Estado, dependendo de mãe, nada disso, e vou para a vida, vou cuidar da vida. Né? Então, assim, é esse entrechoque que nós estamos vivendo aí, para poder crescer, para a gente poder virar adulto. Essa que é a principal questão sistêmica que está colocada aí. E se para isso for necessário mais um trauma, mais uma ruptura, tá? Ela virá nesse sentido. Por quê? Na programação neurolinguística se fala muito da interrupção de um padrão. Nós estamos caminhando num padrão infantil, né? Muitas vezes você precisa criar um mecanismo, alguma coisa que atravesse essa historinha que já vem batida de vários tempos, atravesse isso, cria uma ruptura para poder crescer. Né? É no trauma, muitas vezes é por aí. Você cria uma situação, cria um ponto de desajuste, porque daí você vai ter que se ajustar. É muito parecido com a teoria da inteligência do Piaget. A gente sabe que se você mantém a estrutura psicológica parada ali, né, você não consegue aprender. Para aprender você tem que desestruturar, criar um ponto de desestruturação, criar um desequilíbrio, e nessa tentativa de criar um novo equilíbrio que você desenvolve a inteligência e a aprendizagem. A mesma coisa acontece com a gente aqui. Nós precisamos de tempos em tempos de algumas pancadas, de alguns solavancos para ver se a gente consegue se equilibrar num outro patamar, num patamar mais evoluído, mais adulto. Então, se for necessário que esta nuvem uraniana que está pairando sobre a gente despenque o seu raio e cause uma ruptura institucional, para a gente viver isso, mesmo que por um curto período, de que a tutela é ruim, seja ela civil, seja ela militar, que essa coisa da honestidade política militar ela é uma falácia, porque você está vendo aí os escândalos, quer dizer, o ser humano é ser humano em qualquer lugar, em qualquer posição, tá? Então, assim, dentro das igrejas, dentro dos quartéis, dentro dos palácios, dentro das casas, é o mesmo ser humano, não tem diferença. Nós somos seres falhos, nós temos essas questões, a gente tem que começar a lidar com isso, parar de ficar pintando o mundo cor-de-rosa, achando que a gente vai chegar a viver num mundinho onde está todo mundo feliz, saltitante, porque não é assim, isso é uma ideia infantil, é acreditar em história da carochinha. Então a gente vai ter que passar por essas pauladas. Não estou aqui defendendo o golpe, porque tem gente que não entende nada que a gente fala aqui, distorce tudo que a gente fala, não estou defendendo nada disso, né? Eu gostaria que a gente crescesse sem precisar disso, mas se sistemicamente a única saída para o sistema poder crescer é criar um golpe interior de uma ruptura, um desgarçamento, para que a gente possa se reequilibrar num outro patamar, mesmo que num período curto de tempo, ela vai acabar acontecendo. Quando Urano é um imprevisível, mas ele vai sempre trazer por caminhos estranhos, né?
E de repente até é necessário que aconteça para de vez a gente aprender a lição e nunca mais repetir isso. Rechaçar de vez essa ideia de tutela militar, rechaçar de vez essa história de presidente e papai, né? Rechaçar de vez essas questões e amadurecer. Eu não vejo outro caminho para o Brasil. Nós estamos num beco, nós estamos numa encruzilhada, na verdade, né? Ou a gente cresce, ou a gente cresce. Não tem muita opção. Agora é fazer a nossa parte. Parar de ficar esperando a solução fácil, parar de ficar esperando o ninho do conforto e da zona de conforto, dar um show para lá na necessidade de segurança, porque isso é carência, e carência é coisa da criança, que está lá ainda esperando mamar, né? E ir para o mundo. Assumir a sua adultescência e o paradigma da liberdade. Quem sabe as rupturas que possam vir vão fazer a gente finalmente abandonar o valor da segurança e assumir o valor da liberdade e da pessoa adulta. É o desafio. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.